Finalmente, torcedor vascaíno, a novela chegou ao fim. Depois de muita especulação, vai e vem, expectativa da torcida e suspense nos bastidores, o zagueiro Carlos Cuesta está oficialmente fechado com o Vasco da Gama. O colombiano desembarcou no Rio de Janeiro, foi direto realizar exames médicos e já falou rapidamente com a imprensa. Um reforço que chega para assumir protagonismo numa defesa que ainda busca solidez, especialmente depois das saídas e das oscilações do elenco atual. O clima no aeroporto já dava o tom, a confiança de que Cuesta pode ser o pilar que faltava no setor defensivo do time cruzmaltino. E não foi só isso que marcou esse início de semana no universo vascaíno. Tivemos também, como já vem virando rotina, polêmica com a arbitragem, mais um resultado importante no Brasileirão e, claro, desabafos fortes vindo de dentro do próprio elenco. Vamos começar então pelo que rolou dentro de campo, porque a partida contra o Sport Recife, na Ilha do Retiro, foi daquelas que deixam o coração do torcedor batendo mais forte. Um jogo quente, disputado, cheio de erros, acertos e momentos de tensão. Mas no fim das contas, o que ficou foi o resultado, 3 pontos preciosos longe de casa, vitória por 3-2 e um respiro importante na tabela. O Vasco jogou sem ser brilhante, mas foi cirúrgico. Com apenas 44% de posse de bola e menos finalizações em relação ao adversário, o time foi mais preciso. Das 10 finalizações vascaínas, 7 foram no alvo. Do outro lado, o Sport chutou 14 vezes, mas apenas 4 delas exigiram defesas do goleiro Léo Jardim. Ou seja, o Vasco não controlou o jogo, mas soube aproveitar melhor as oportunidades. E isso, no Brasileirão, pode valer ouro. Os gols saíram em momentos estratégicos. Nuno Moreira abriu o placar logo aos 8 minutos da primeira etapa, aproveitando falha da marcação. Depois, já nos acréscimos do primeiro tempo, Coutinho ampliou em mais um lance bem construído. E no comecinho da etapa final, pênalti para o Vasco, convertido com tranquilidade por Pablo Vegetti. 3-0. Mas como o torcedor vascaíno já está acostumado, nada vem fácil. O Sport reagiu, marcou 2 gols e colocou fogo na partida, o que tornou os minutos finais dramáticos. Mesmo assim, o Vasco segurou o resultado, e é isso que importa nesse momento. Com essa vitória, o clube chegou aos 22 pontos e ainda com um jogo a menos em relação a alguns concorrentes diretos, deixou a zona de rebaixamento para trás. Atualmente ocupa a 15ª colocação no campeonato e está apenas 2 pontos atrás do Atlético Mineiro, 3 do Grêmio e 4 de Corinthians e Ceará. E é justamente o Ceará o próximo adversário, em um duelo que pode mudar o rumo da campanha. O confronto está marcado para o dia 14 de setembro, em São Januário, e é daqueles que a gente já pode chamar de final antecipada. O Vasco precisa pontuar, vencer, se possível convencer, para manter o embalo e afastar de vez o fantasma do rebaixamento. E logo depois vem o clássico contra o Flamengo, dia 21, e na sequência um jogo complicado contra o Cruzeiro, também em casa, no dia 27. Ou seja, são 3 compromissos fundamentais, 9 pontos em disputa que podem definir se o time vai olhar para cima ou continuar preso na luta contra o Z4. E por falar em Z4, o Vasco ainda convive com o cheiro desagradável dessa zona. Mesmo vencendo o Sport, ainda paga o preço de ter desperdiçado 6 pontos importantíssimos em jogos contra Juventude e Corinthians. Pontos que não poderiam ter escapado. Por isso, o técnico Fernando Diniz sabe que a margem de erro agora é mínima. Inclusive, o treinador foi bastante criticado depois do último jogo, e com razão. A equipe oscilou dentro do próprio confronto, apresentou falhas defensivas graves e permitiu uma reação perigosa do adversário. Na coletiva, Diniz admitiu que o time precisa ser mais consistente e já projetou o confronto contra o Botafogo, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil. Esse duelo, marcado para o dia 11 de setembro no estádio Newton Santos, promete ser duríssimo, e o Vasco vai ter que mostrar bem mais do que mostrou contra o Sport se quiser sonhar com uma vaga na semifinal. Mas se a bola rolou e os 3 pontos vieram, nem tudo foi motivo de comemoração. Mais uma vez, a arbitragem brasileira entrou em cena para atrapalhar. E parece até repetição de roteiro. A cada rodada, o Vasco é protagonista de alguma polêmica envolvendo o apito.
Na quarta-feira anterior, foi o absurdo pênalti não marcado a favor do clube contra o Botafogo, ignorado em campo por Anderson Daronco mesmo com o VAR chamando. E agora, contra o Sport, Rafael Claus protagonizou um dos lances mais contestados do campeonato. Marcou um pênalti inexistente, baseado em um suposto toque que só ele viu. Nem mesmo o VAR foi consultado com a atenção devida. O árbitro simplesmente apontou a marca da cal e pronto. Uma decisão que revoltou não só a torcida, mas também os jogadores dentro de campo. Lucas Freitas, um dos destaques da partida e autor de uma atuação segura na zaga, não aguentou e falou o que muita gente pensa. Em entrevista no intervalo, foi direto, disse que respeita os árbitros, reconhece que são humanos e erram, mas exigiu mais responsabilidade. O zagueiro lembrou que aquele tipo de decisão influencia diretamente o trabalho de toda uma equipe, que treina, se dedica, vive do futebol e depende do resultado. E ele tem razão. Não dá mais para normalizar esse tipo de erro. O VAR existe para corrigir injustiças, não para ser ignorado. E a sensação é de que, quando se trata do Vasco, a arbitragem simplesmente fecha os olhos. Já são várias situações acumuladas ao longo da temporada, e o sentimento é de indignação. E como se não bastasse a penalidade mal marcada, outro lance revoltante aconteceu ainda no primeiro tempo. Jair levou uma entrada duríssima, desleal, sem nenhuma chance de bola. O jogador do Sport aplicou uma verdadeira tesoura e, pasmem, o árbitro sequer marcou falta. Nenhum cartão, nenhum aviso, nada. Jair teve que sair de campo diretamente para o vestiário, com muitas dores. O clube confirmou que ele sofreu uma entorse no joelho direito e será reavaliado nos próximos dias. É preocupante. Ainda mais porque se trata de um atleta que já teve lesão grave em outro joelho neste ano. Felizmente, não foi uma ruptura de ligamento como a anterior, mas ainda assim é um problema sério, que vai exigir tempo e cuidado para a recuperação. Mais um prejuízo causado por uma arbitragem omissa e irresponsável. E é diante desse cenário que o torcedor vascaíno se vê, mais uma vez, refém de erros alheios. O time precisa lutar dentro de campo, e também fora dele, contra forças que parecem sempre dispostas a atrapalhar. Mas nem tudo são espinhos. Vamos agora falar de coisa boa, porque finalmente o Vasco acertou a contratação de um reforço de peso para a defesa, Carlos Cuesta. O colombiano de 26 anos, que pertence ao Galatasaray da Turquia, chega por empréstimo de 1 ano e meio, com opção de compra ao fim do contrato. E olha, não é qualquer nome. Cuesta tem passagens pela seleção colombiana, foi titular na última edição da Copa América, e se destaca por um perfil moderno de zagueiro, rápido, forte fisicamente, e com boa saída de bola. Ou seja, encaixa perfeitamente no estilo de jogo que o Vasco precisa. O interesse em Cuesta já vinha de outras janelas, mas só agora a negociação avançou de verdade. O clube tentou outros nomes antes, como Léo Duarte, Nino, Joaquim e Vitor Tormena, mas não teve sucesso. Agora, acerta com um zagueiro que, segundo fontes internas, é visto como o mais completo entre todas as opções consideradas. Ele atua preferencialmente pelo lado direito da zaga, justamente onde o time mais precisava de reforço. Hoje, Fernando Diniz só conta com Lucas Oliveira como alternativa para esse setor. Inclusive, no jogo contra o Sport, ele precisou improvisar após a saída de Cauã Barros, deslocando Hugo Moura para o meio e lançando Oliveira na defesa. Isso escancara a carência do elenco e torna ainda mais urgente a chegada de Cuesta. Ao desembarcar no Rio de Janeiro, o colombiano falou rapidamente com os jornalistas e mostrou estar motivado. Disse que está ansioso para começar a treinar, que quer se integrar rapidamente ao elenco e que espera conquistar títulos com a camisa do Vasco. Ainda não escolheu o número da camisa, mas deixou claro que chega com sede de vitória. A torcida, é claro, já abraçou a ideia. Cuesta tem tudo para se tornar referência na zaga e trazer a segurança que o time tanto precisa. E aí, torcedor, o que achou dessa vitória importante fora de casa? Concorda com as críticas à arbitragem? Acha que Carlos Cuesta vai dar conta do recado e assumir o protagonismo defensivo do time? A chegada de Carlos Cuesta representa muito mais do que simplesmente reforçar o elenco.
Ela simboliza uma tentativa concreta do clube de elevar o patamar do sistema defensivo, que tem sido um dos principais calcanhares de Aquiles nesta temporada. O Vasco, apesar de algumas boas atuações individuais na zaga, ainda sofre coletivamente com desorganização, espaços entre linhas e uma certa lentidão nas recomposições. E aí entra um nome como Cuesta, um zagueiro que combina leitura de jogo, intensidade na marcação e qualidade no passe. É uma aposta que, se der certo, pode mudar completamente o perfil do time. Internamente, a diretoria vê essa contratação como uma espécie de acerto de contas com a torcida. Isso porque a novela por um zagueiro de peso já se arrastava desde o início da temporada. Muitas promessas, sondagens e nomes ventilados, mas nada que se concretizasse. Os torcedores estavam impacientes, principalmente porque o time sofria gols em jogos decisivos, e em vários deles, justamente por erros primários de posicionamento. A chegada do colombiano pode, enfim, encerrar essa espera. E não só por ser um bom jogador, mas porque vem com rodagem internacional, bagagem de seleção e uma postura que agrada. Chegou calado, foi direto fazer exames, não quis estrelismo, e já pediu para começar a treinar. Esse tipo de atitude costuma cair muito bem no ambiente interno. E quando a gente olha para o calendário que vem pela frente, não tem como subestimar a importância dessa chegada. São semanas cruciais, jogos pesados, clássicos regionais, decisões por vaga em competições importantes. E o torcedor sabe, é nessas horas que um elenco forte faz a diferença. O Brasileirão ainda está embolado, ninguém disparou no bloco intermediário, e uma sequência de bons resultados pode mudar totalmente o cenário. Basta lembrar que, com apenas 2 vitórias seguidas, o Vasco já começa a flertar com a primeira página da tabela. E isso dá moral, dá confiança, atrai apoio. Por outro lado, tropeços em casa e deslizes contra adversários diretos colocam tudo a perder. Por isso, essa sequência contra Ceará, Flamengo e Cruzeiro será o verdadeiro termômetro do time de Diniz. Aliás, é bom destacar como o próprio treinador está encarando esse momento. Mesmo criticado por algumas escolhas, ele tem mantido o discurso de confiança no elenco. Mas há uma sensação clara de que Diniz está começando a ajustar algumas peças com mais cuidado. Contra o Sport, por exemplo, ele não hesitou em mudar o posicionamento de Hugo Moura e nem pensou 2 vezes antes de lançar Lucas Oliveira no segundo tempo. São decisões que mostram que ele sabe da urgência do momento. Não dá mais para errar por convicção. O momento exige resultados. E isso, no fim do dia, passa diretamente por uma defesa que funcione. É aí que Cuesta pode ser determinante. Outro fator que torna essa contratação estratégica é a possível ausência de Jair por algumas semanas. Com a lesão no joelho direito confirmada como entorse, ainda sem previsão exata de retorno, o Vasco perde uma peça-chave no meio de campo. Jair é aquele tipo de jogador que protege a zaga, dá equilíbrio na saída de bola e impõe respeito no setor central. Sem ele, a retaguarda fica mais exposta. E Cuesta, com sua leitura de jogo e capacidade de antecipação, pode ajudar a compensar essa ausência temporária. Ele não vem apenas para ser um zagueiro. Ele vem para ser o líder silencioso de uma defesa que precisa crescer. E é interessante notar como o discurso dos jogadores também começa a mudar. Lucas Freitas, por exemplo, além da crítica contundente à arbitragem, demonstrou um senso de responsabilidade coletiva que merece destaque. Ele falou como um veterano, mesmo sendo um jogador jovem. Demonstrou maturidade, falou em nome do grupo e fez questão de frisar o quanto o trabalho do time é afetado por decisões externas. Esse tipo de posicionamento, vindo de dentro do elenco, costuma mexer com os bastidores. Pressiona a diretoria, chama a atenção da imprensa, e, acima de tudo, mostra para a torcida que os jogadores não estão alheios ao que acontece fora das 4 linhas. É um sinal claro de que o grupo está mobilizado. E é essa mobilização que o Vasco vai precisar colocar em prática contra o Ceará. Não dá para vacilar. O adversário é direto na briga por posições, e pior, tem crescido nas últimas rodadas. Jogar em São Januário precisa voltar a ser sinônimo de pressão, intensidade e pontos garantidos. A torcida, como sempre, vai fazer sua parte.
Mas dentro de campo, é fundamental que o time entre com a mesma pegada que mostrou nos primeiros minutos contra o Sport. Aquele início, com marcação alta, velocidade nas transições e concentração total, foi um recado. O time tem capacidade. O que falta é manter isso durante os 90 minutos. E mais do que isso, precisa parar de depender da inspiração de um ou outro jogador. A vitória precisa ser construída coletivamente. No jogo contra o Sport, Coutinho foi bem, Pablo Vegetti decidiu, mas houve momentos em que o time parecia desligado, especialmente na recomposição. Contra adversários mais qualificados, isso pode ser fatal. E o Vasco não pode mais se dar ao luxo de entregar o resultado nos minutos finais. Já aconteceu mais de uma vez nesta temporada, e isso custa caro no acumulado da tabela. Cada ponto desperdiçado agora pode fazer falta lá na frente. O Campeonato Brasileiro é cruel com quem vacila. Não basta jogar bem. É preciso ser implacável. E por falar em implacabilidade, é isso que a torcida espera ver com a chegada de Cuesta. Um zagueiro firme, que comande o setor, que traga segurança. Mas também alguém que contagie o restante do grupo com profissionalismo. Esse tipo de jogador, que vem de fora, traz uma visão diferente, uma mentalidade de alto rendimento que pode se espalhar no elenco. E isso é importante para um time que ainda está se conhecendo, ainda busca identidade. Cuesta pode ser a peça que faltava para fechar o quebra-cabeça. A diretoria, por sua vez, sabe que ainda precisa ir ao mercado. A janela está aberta e o elenco tem lacunas. A lateral esquerda, por exemplo, ainda carece de uma peça de confiança. O meio-campo, com a lesão de Jair, talvez precise de mais uma opção de força e marcação. E no ataque, a oscilação de alguns nomes indica que um reforço de velocidade cairia bem. Mas o primeiro passo foi dado. E foi um passo importante. Cuesta chega com status de titular. E isso já muda a lógica da disputa interna. Eleva o nível dos treinos. Força os companheiros a melhorarem. É esse tipo de impacto que o Vasco precisa no momento. Além disso, a comissão técnica já trabalha para acelerar o processo de integração do colombiano. O objetivo é que ele esteja à disposição o quanto antes, quem sabe até para o duelo contra o Ceará. Claro, tudo depende da questão física, ritmo de jogo, adaptação. Mas se tudo correr bem nos exames e nos primeiros treinos, é possível que Diniz já conte com ele no banco. O que já seria um alívio tremendo, dado o cenário atual da zaga. E com a possibilidade de classificação na Copa do Brasil ainda em jogo, o tempo é um fator que joga contra. Cuesta terá que se adaptar rápido, entender o sistema, entrosar com os companheiros e assumir um papel de liderança desde o início. Não há espaço para um período longo de ambientação. A hora é agora. Do ponto de vista da torcida, a expectativa está lá em cima. As redes sociais foram tomadas por mensagens de boas-vindas, elogios ao acerto e muita empolgação com a possibilidade de ver uma defesa mais sólida em campo. E isso mostra como o torcedor vascaíno continua acreditando, mesmo depois de tantas frustrações. Há uma chama que não se apaga. E reforços como Cuesta alimentam essa esperança. São jogadores que, ao chegar, já mudam o humor do ambiente, elevam a moral do grupo e reacendem o otimismo na arquibancada. Agora é ver como ele será utilizado. Se vai formar dupla com Lucas Freitas, se Diniz pretende alternar o esquema e usar 3 zagueiros, ou se ele vai ser testado em situações específicas antes de assumir a titularidade. De qualquer forma, é um nome que entra forte na briga e que, pela sua trajetória, tem tudo para se firmar rapidamente. E enquanto Cuesta se prepara para vestir a camisa do Vasco pela primeira vez, o elenco segue trabalhando forte em preparação para a maratona de setembro. São jogos decisivos, rivais diretos, clássicos e a chance de mostrar se o time vai apenas lutar contra o rebaixamento ou se pode sonhar mais alto. O recado está dado. A bola agora está com os jogadores. E o torcedor, como sempre, estará lá, empurrando, cobrando e acreditando. Porque ser Vasco é isso. É resistir, é lutar, é não se calar diante das injustiças. E é, acima de tudo, acreditar que dias melhores virão. E quem sabe, com Cuesta em campo, eles já comecem a chegar.
Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Um rumor circula com intensidade crescente nos bastidores do futebol brasileiro, envolvendo o Vasco da Gama e investidores de origem internacional, especificamente o Qatar Sports Investments, conhecido por sua atuação no cenário europeu e por investir fortemente em clubes com potencial de crescimento e visibilidade global. Segundo informações que começaram a vazar discretamente entre fontes próximas à diretoria do clube carioca, a entidade qatariana teria feito uma proposta bilionária para aquisição de uma participação majoritária ou estratégica no Vasco, visando modernizar a estrutura administrativa, financeira e esportiva do clube. O burburinho aponta que a negociação envolveria não apenas a entrada de capital significativo, mas também a promessa de transformar o clube em uma potência do futebol sul-americano, com investimentos em categorias de base, infraestrutura, marketing e atração de talentos internacionais. A notícia, ainda não confirmada oficialmente, provocou uma verdadeira explosão de especulações entre torcedores, jornalistas e analistas esportivos, que se dividem entre o ceticismo e o entusiasmo diante da possibilidade de ver um dos clubes mais tradicionais do Brasil entrar em um novo patamar de competitividade. Fontes internas afirmam que a proposta do Qatar Sports Investments ultrapassa valores que, até então, eram considerados inimagináveis no futebol nacional, o que faz crescer ainda mais a expectativa sobre os desdobramentos dessa negociação. O impacto potencial de uma negociação dessa magnitude no Vasco da Gama é um dos temas mais comentados entre os especialistas e cronistas esportivos. Se confirmada, a entrada do Qatar Sports Investments poderia representar não apenas um aporte financeiro colossal, mas também uma mudança de paradigma na gestão do clube, que historicamente enfrenta dificuldades econômicas e administrativas. A suposta proposta bilionária teria como objetivo garantir estabilidade financeira a longo prazo, possibilitar a contratação de jogadores de alto nível e modernizar a infraestrutura do estádio, centros de treinamento e academias, além de investir na profissionalização de setores como marketing, mídia e comercial, que historicamente sofrem com limitações estruturais e burocráticas. Entre torcedores, a notícia provocou um verdadeiro frenesi nas redes sociais, com discussões acaloradas sobre os impactos da entrada de um fundo internacional no futebol brasileiro, que tem características muito próprias e um mercado com desafios específicos. A especulação ainda inclui a possibilidade de parcerias estratégicas com clubes de outras ligas, criação de programas de intercâmbio de atletas e acesso a tecnologias de ponta utilizadas no futebol europeu e mundial, o que poderia projetar o Vasco de maneira inédita em cenários internacionais. As fontes que circulam nos bastidores dão conta de que a negociação não estaria apenas no campo financeiro, mas também incluiria aspectos simbólicos e culturais, que reforçam o desejo do Qatar Sports Investments de associar sua marca a clubes com história, tradição e torcida apaixonada. O Vasco, com sua imensa base de fãs e relevância histórica, se tornaria um ativo estratégico não apenas no futebol brasileiro, mas como uma vitrine para o crescimento da marca qatariana em mercados internacionais. Rumores indicam que executivos do fundo estariam em contato direto com membros da diretoria do clube, discutindo cláusulas de investimento, planos de reestruturação e possíveis projetos de expansão do estádio e de centros de treinamento. Além disso, a especulação aponta que o aporte bilionário permitiria uma reformulação profunda na equipe de futebol profissional, possibilitando contratações de impacto, manutenção de atletas promissores e implementação de políticas de incentivo para jovens talentos, algo que historicamente é um desafio no futebol nacional. O rumor também sugere que o acordo poderia incluir a permanência de símbolos e ídolos históricos do clube em funções estratégicas, criando uma ponte entre tradição e modernidade. Uma fórmula que pode consolidar o Vasco como protagonista em diversas frentes esportivas e comerciais. Outra linha de especulação, igualmente intrigante, envolve a forma como a proposta do Qatar Sports Investments poderia influenciar o mercado de transferências e a relação do Vasco com patrocinadores. O rumor indica que o aporte financeiro bilionário permitiria ao clube disputar grandes nomes do futebol mundial, atraindo atletas consagrados e jovens promissores, algo que até agora era limitado pelo orçamento restrito da instituição. Além disso, há boatos de que o investimento poderia redefinir contratos com patrocinadores, fortalecendo parcerias comerciais e ampliando a presença do Vasco em eventos internacionais e plataformas digitais.
Analistas sugerem que uma movimentação desse porte poderia alterar a dinâmica do futebol brasileiro, servindo de modelo para clubes que buscam sustentabilidade financeira e competitividade internacional. Entre a torcida, cresce o entusiasmo, mas também a cautela, já que experiências passadas de investidores estrangeiros no país nem sempre resultaram em benefícios duradouros. O burburinho ainda inclui especulações sobre reuniões secretas, contatos com agentes de jogadores e discussões sobre a expansão da marca do clube em outros continentes, criando uma narrativa que mistura expectativa, suspense e ambição em torno do futuro do Vasco. O rumor em torno da proposta bilionária do Qatar Sports Investments ao Vasco da Gama ainda alimenta discussões sobre o impacto social, cultural e esportivo dessa possível transação. Além das implicações financeiras, especula-se que a entrada do fundo poderia transformar a forma como o clube se relaciona com a torcida, a comunidade local e a mídia, introduzindo práticas modernas de gestão, comunicação e engajamento digital. Fontes internas apontam que planos estratégicos já estariam sendo delineados, incluindo a modernização de estádios, a criação de novos programas de base e a ampliação do alcance do clube em plataformas internacionais. Torcedores expressam sentimentos mistos, entre entusiasmo com a perspectiva de ver o Vasco consolidado como referência no futebol global e preocupação com possíveis mudanças na identidade e cultura do clube, que sempre foram marcadas por resistência, tradição e paixão. A especulação continua a se espalhar rapidamente, alimentando debates em rádios, redes sociais e colunas esportivas, com especialistas apontando que, caso a negociação se concretize, poderá representar um marco histórico no futebol brasileiro, mudando não apenas a trajetória do Vasco, mas influenciando toda a percepção sobre investimento estrangeiro no país, um cenário que até agora era mais restrito e experimental. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.